Imagina só se o fim do mundo não fosse um evento, assim, aleatório. Mas um roteiro, sabe? Um roteiro detalhado, escrito há mais de um século. Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente vai dar uma olhada no mapa profético para os últimos dias da Terra, que foi traçado por uma autora do século XIX, Ellen G. White. Então, vamos lá. O nosso guia vai ser o livro Eventos Finais, escrito por ela. A ideia é a gente ir desvendando passo a passo a sequência de acontecimentos que, segundo a autora, vão levar, bom, ao grande clímax da história. Mas olha, a questão aqui não é só falar sobre o fim, mas principalmente sobre os sinais que, supostamente, vêm antes dele. E olha, o tom da conversa já fica claro desde o início. A premissa central dos escritos dela é que a humanidade não está só, digamos, vivendo a história, mas sim vivendo seus últimos momentos. A ideia é essa: o mundo está na beirada de uma crise gigantesca, um verdadeiro ponto de virada. Certo. Mas por onde essa linha do tempo começa então? Bom, ela começa com a ideia de que o jeito que o mundo está hoje não é por acaso não. Segundo o que está escrito, tudo que a gente vê é como se fosse um prelúdio, sabe? O palco sendo preparado para o grande ato final. É dito que as forças do mal estão se arregimentando e se consolidando. Ou seja, toda essa instabilidade global, agitação social, os conflitos, nada disso é visto como um ciclo normal da história. Pelo contrário, são evidências de que a crise final não só está vindo aí, como os eventos dela vão ser, olha, muito rápidos e devastadores. Ok, mas aí vem a pergunta, né? Como é que alguém poderia saber que esses eventos estão realmente próximos? Bom, é aí que a análise entra nos sinais mais específicos que, de acordo com o livro, seriam os indicadores bem claros de que o fim dos tempos está se aproximando. E o ponto aqui, o mais importante não é só a lista de coisas, guerras, fome, terremotos, mas o jeito que tudo isso é interpretado. O texto aponta para esses fenômenos não como eventos isolados, mas sim como um padrão, tudo conectado. É o que chamam de princípio das dores, algo que estaria cumprindo uma profecia bem antiga. E a coisa fica ainda mais visual, mais vívida. O texto chega a descrever grandes bolas de fogo caindo sobre as casas, um aumento drástico de calamidades no mar e na terra, e na visão do livro, esses desastres não são acidentes. Seriam, na verdade, permitidos por Deus como um tipo de alerta, um chamado bem urgente para despertar a humanidade para a seriedade do que está acontecendo. E é aqui que a narrativa dá uma virada, sabe? Uma virada fundamental. A gente sai desses sinais mais gerais e entra no que é descrito como o conflito central, o coração dessa profecia. E não é uma guerra por terra ou dinheiro, mas sim um teste de lealdade mundial, focado numa coisa bem específica, o dia de adoração. Para a gente entender bem esse conflito, primeiro a gente precisa entender um conceito-chave, o sábado. Segundo o texto, é a guarda do sétimo dia, o sábado mesmo, como um dia sagrado de descanso. E dentro dessa visão, ele não é só um dia. Ele é o sinal máximo de lealdade a Deus como Criador. É como se fosse a marca da autoridade dele. E aqui a gente vê o roteiro se desenrolando. De acordo com o livro, tudo começaria nos Estados Unidos com um movimento para tornar a guarda do domingo obrigatória. Esse movimento ganharia muita força com uma união entre protestantes e católicos, até virar uma lei mundial. E aí vem o ponto mais tenso. Quem se recusasse a seguir essa lei enfrentaria primeiro sanções econômicas, depois prisão e, no final, uma sentença de morte. E pronto, tá montado o teste final. De um lado, o que o livro chama de selo de Deus, que seria a lealdade à autoridade divina mostrada pela guarda do sábado. Do outro lado, a marca da besta, que seria a lealdade à autoridade humana, simbolizada pela guarda do domingo imposto por lei. E segundo os escritos, não tem meio termo. Cada pessoa no planeta vai ter que escolher um lado. E depois desse teste global, as coisas se aceleram de um jeito vertiginoso, rumo a um clímax apocalíptico. Agora a gente entra no que o livro descreve como os julgamentos finais de Deus e o grande desfecho da história da humanidade. Só que antes desses julgamentos finais começarem, o livro descreve um momento super crítico, conhecido como o fechamento da porta da graça. Pensa nisso como um ponto sem volta. É o instante exato em que a chance de arrependimento acaba e o destino de cada pessoa é selado para sempre. A partir desse ponto, é uma sucessão de eventos rápida e implacável. Primeiro, as 7 últimas pragas, que são descritas como juízos de Deus, caem em cima de quem recebeu a marca da besta. No meio desse caos todo, uma lei mundial é aprovada para eliminar quem guarda o sábado. E aí, no auge da crise, no momento mais escuro, Cristo voltaria em glória para resgatar os fiéis.
Mas olha, a história não termina em destruição, não. O final dessa linha do tempo profética é, na verdade, a resolução de todo esse conflito e a recompensa que foi prometida para quem se manteve leal. Depois da volta de Cristo e do fim do mal, a promessa é a criação de uma nova terra. Imagina um mundo perfeito, restaurado, sem pecado, sem sofrimento, sem morte. Esse seria o lar eterno para os salvos. É a ideia de uma restauração completa de tudo aquilo que foi perdido. O que nos leva a uma reflexão final, né? Independente do que cada um acredita, é impressionante parar para pensar no impacto que uma visão de mundo tão detalhada pode ter. De que maneira profecias tão específicas sobre o futuro acabam moldando o jeito que uma comunidade vive no presente. Como isso afeta seus valores, suas prioridades e até o senso de urgência de cada dia. Fica aí a reflexão.